público em Santa Catarina e investimentos em infraestrutura e resiliência dos municípios, nós, claro, vamos sim aqui abordar este assunto. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul é uma instituição com 58 anos de atuação. É um banco que fomenta, o que financia o desenvolvimento econômico do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul também. Em sua atuação em Santa Catarina, o BRDE viabilizou cerca de 290 milhões de reais para obras de infraestrutura entre os anos de 2016 e 2019. São projetos de asfaltamento, instalação de galerias, sinalização viária, dentre outros projetos, incluindo aqui o aperfeiçoamento nos sistemas de gestão tributária. E aí, nesse ano de 2019, estão sendo liberados mais 82 milhões de reais para 19 prefeituras do nosso estado. Por isso, nós convidamos para que venham até aqui, subam ao palco, para formalizar, então, a contratação destes recursos, o excelentíssimo governador do estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, por favor. O diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, Marcelo Dutra. E o prefeito de Gaspar, Kleber Vandal, que neste ato representa os 19 prefeitos dos entes municipais atendidos pelo programa. Além, claro, do presidente da FECAM, anfitrião deste encontro, o prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli. Por favor. Por gentileza, vamos formalizar, então, o ato nesse momento com a assinatura das autoridades aqui presentes. É a liberação de recursos importantes para 19 prefeituras do nosso estado, sendo formalizada nesse momento. Muito obrigado e a gente... Muito obrigado mais uma vez às autoridades, por gentileza, fiquem à vontade. Nós reforçamos aqui, senhoras e senhores, que a Prefeitura de Gaspar é a responsável pelo contrato mais recente, firmado com o BRDE, cujo objetivo principal é a atualização do sistema tributário do município. Isso vai permitir agilizar e tornar mais eficiente a arrecadação de impostos. Por isso, convidamos então o prefeito Kleber Vandal para que faça uso da palavra. Por favor. Cordial boa tarde a todos os prefeitos, prefeitas, cumprimento especial ao nosso governador, Carlos Moisés, presidente do BRDE, Marcelo Heinchen, e também o nosso presidente, prefeito Tubarão, prefeito Juarez Ponticelli. O momento que a gente vive, evidentemente, que a gestão pública, a parte administrativa, tributária, que prevê principalmente a questão de receita, é fundamental. A gente vive um desafio diário nas nossas prefeituras e o principal deles é esse, né? Eu sempre digo que não adianta ter como objetivo, como meta, a saúde, a educação, obra, saneamento, se a gente não tiver a receita adequada para fazer esses investimentos no município. Sem dúvida alguma, esse recurso, presidente, será extremamente importante, tanto em Gaspar quanto nas demais prefeituras que fizeram a mesma operação, no sentido de otimizar o nosso trabalho, permitir com que a nossa gestão seja mais proativa, eficiente e que a gente consiga incrementar a nossa receita municipal com o objetivo final e primordial
de transformar isso em serviço, obras e ações para a nossa comunidade. Nosso muito obrigado, desejo sucesso a todos nesse evento. Da mesma forma, muito obrigado ao prefeito pelas palavras. E com a palavra agora, o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Daqui a pouco a gente vai estar dirigindo a palavra a vocês novamente, falando um pouquinho sobre a gestão estadual, os desafios, né, em Santa Catarina, governar o nosso estado, juntamente com os outros chefes de poderes. Mas eu gostaria de destacar aqui o presidente Juarez, em nome de todos os prefeitos, saudando o presidente do BRDE também, o Marcelo, e os demais já citados aqui pelo protocolo, que participam desse evento, da importância de bancos de fomento para que as ações de entrega de cada gestor público sejam efetivadas na prática, aonde o cidadão mora, onde o cidadão existe de fato, vive e tem demandas sociais, demandas junto ao poder público. E nem sempre ficar devendo alguma coisa é negativo, né? A gente, quando tem capacidade de pagamento, consegue transferir para o momento presente e dividir essa conta com as futuras gerações, equipamentos, logística, cura de doenças e tantas outras facilidades que a tecnologia e que a inovação trazem para o cidadão no dia a dia. Então, esse é mais um exemplo de que a gente pode avançar e que a gente pode dividir essa conta de um momento presente tão represado, né, de demandas represadas pelo cidadão, e que a gente consegue fazer gestão pública com qualidade, utilizando-se das ferramentas de financiamento. Aqui vem inovação, vem infraestrutura, vem saneamento básico para os municípios catarinenses, esses municípios que serão beneficiados com esse aporte de recursos da ordem de mais de 80 milhões de reais, e que o Banco de Fomento tem essa possibilidade de facilitar o crédito aos municípios para a consecução dos objetivos de interesse público. Que seja bem importante que seja dito isso, que são valores que vão impactar na vida das pessoas e que vão gerar o desenvolvimento. Portanto, a gente agradece ao BRDE, a todos que trabalharam para isso, e a gente continua juntos aqui hoje à tarde, ainda terei um tempo com os senhores, juntamente com os outros representantes de órgãos e poderes, por isso não quero me alongar, mas me confraternizo com todos e agradeço a presença maciça, né? Um belo evento, né? O presidente Juarez estava me dizendo aqui do número de inscritos, superando mais de 2.000, quase 3.000 inscritos, mais de 200 prefeitos presentes, então, extremamente relevante, por isso a gente vem hoje aqui. Ontem não pude, estava em Blumenau, em Ilhota, fazendo várias entregas aí para os nossos municípios, mas fui representado aqui pelo secretário Douglas, chefe da Casa Civil, e hoje estamos aqui para passar esses momentos com os senhores, e terei direito à fala daqui a pouco, então a gente volta aqui para conversar um pouquinho mais com todos. Muito obrigado, boa tarde a todos, bom evento a todos. Da mesma forma, um agradecimento ao governador do estado, Carlos Moisés da Silva, e reforçando também os agradecimentos ao prefeito de Gaspar, Kleber Vandal, a quem convidamos para que ocupe um dos lugares aqui em frente. As demais autoridades continuam conosco para que possamos dar sequência a essa próxima etapa. Senhoras e senhores, é importante viabilizar projetos como estes e o próximo da mesma forma. Por isso, pedimos que, por gentileza, venham até aqui e se juntem às demais autoridades, por favor, as seguintes autoridades: Frederico Pedroso, chefe da equipe do Banco Mundial, para o projeto de resiliência urbana, por favor. Diretor do BRDE, Neuto Fausto Deconto. E o Coronel João Batista Cordeiro Júnior, chefe da Defesa Civil Estadual.
Muito obrigado. Então, como vinha colocando anteriormente, é importante, sim, viabilizar projetos como estes para melhorar, de certa forma, as nossas cidades, os nossos municípios, mas não é novidade para ninguém que o estado de Santa Catarina é um estado muito atingido por eventos climáticos extremos, inclusive enchentes, deslizamentos, ressacas, estiagens, tornados, até furacão, inclusive, já aconteceu. Eventos que deixaram vários prejuízos, inclusive, na ordem de 10 bilhões de reais nas últimas 2 décadas, apenas em residências e em infraestrutura. Isso sem contar os prejuízos na economia e as centenas de vidas que se perderam de lá para cá. E é por isso, senhoras e senhores, que se torna fundamental investir em resiliência, obras que ajudem a minimizar o impacto desses eventos. O BRDE sabe disso e está viabilizando recursos da ordem de 125 milhões de dólares para os 3 estados do sul do país. Santa Catarina deve ter acesso a 1/3 desse valor, aproximadamente 175 milhões para investimentos desta natureza. Os recursos são oriundos do Banco Mundial e a Defesa Civil do Estado, referência nacional no assunto, diga-se de passagem, que participará tecnicamente do projeto, auxiliando na definição de prioridades. E é exatamente por isso que nós convidamos o Coronel João Batista Cordeiro Júnior, chefe da Defesa Civil, para que venha até aqui e detalhe esta iniciativa. Por gentileza. Senhoras e senhores, prefeitas, prefeitos, convidados, senhor governador do Estado, Carlos Moisés, senhor presidente da Assembleia Legislativa, senhor Júlio Garcia, senhor presidente da FECAM, Juarez Ponticelli, senhor presidente do Banco de Desenvolvimento Regional do Sul do Brasil, Marcelo Dutra, senhor presidente do Banco Mundial, Frederico. Nós estamos aqui hoje para falar de uma oportunidade ímpar para mudarmos a questão de segurança no nosso estado de Santa Catarina, nos municípios. Na verdade, né, em todos os municípios do sul do Brasil. Estamos agora lançando o programa SC Resiliente. Esse programa ele visa trabalhar com os municípios na questão da resiliência e promover, então, através, primeiro, de um diagnóstico dos municípios, não está passando aqui, a questão da avaliação da situação destes, com relação às necessidades, com relação a obras preventivas, com relação às ações também não estruturantes. A partir disso, nós faremos, após o diagnóstico, faremos um planejamento com os municípios com relação ao que há de necessidade nestes para depois fazermos, então, a execução. Não está passando a nossa apresentação aqui. Tá, ok. Então, esse programa ele foi construído através de uma consultoria da Universidade Federal de Santa Catarina e através também da FAPESC, e ele visa nós ranquearmos os municípios com relação às suas estruturas de proteção e defesa civil. E, após isso, nós buscaremos formas de financiamento para essas ações. E esse programa ele está casando agora com essa oportunidade que o Banco de Desenvolvimento Regional
do extremo sul do Brasil, juntamente com recursos do Banco Mundial, vem oferecer recursos para essas questões de ações não estruturantes e também de obras preventivas e também obras de reconstrução com esses recursos. Então, vamos passar agora um vídeo que vai melhor explicar essa situação. A importância da criação e estruturação da defesa civil local. Santa Catarina é um estado que chama a atenção do Brasil e do mundo pelas belezas naturais. Seja no litoral, ou na serra, ou no interior, atraindo milhares de turistas todos os anos. Mas você sabia que o nosso estado é também um dos que mais sofrem anualmente com excesso de chuvas e, por outro lado, também com sua escassez? É verdade. Os fenômenos de estiagem e de fortes chuvas correspondem a 64% das ocorrências de desastres no estado. Nos últimos 20 anos, 32% dos desastres foram por estiagem e outros 32% por inundação brusca e alagamentos. Um dado que preocupa e faz a gente pensar: como estamos preparados para enfrentar os desastres que atingem nossas cidades? Nos últimos anos, não faltaram ocorrências em vários municípios do nosso estado. São acontecimentos alarmantes que fizeram vítimas e trouxeram grandes prejuízos nas regiões atingidas. E há projeções para que estes desastres se repitam nos próximos anos. Além disso, muitos desastres são causados pelo próprio homem e podem ser evitados através da educação e informação. Dessa forma, um passo muito importante para a prevenção e preparação de nossa comunidade em situações de risco é a implantação e estruturação da defesa civil nos municípios. É importante que o município esteja preparado para enfrentar situações de emergência. O planejamento urbano, aliado à gestão ambiental, são ferramentas essenciais para o desenvolvimento e crescimento ordenado. As ocupações de áreas irregulares e de preservação ambiental são um problema crônico nas cidades. Mas afinal, o que é defesa civil? Formada por representantes dos setores público, privado, da sociedade civil organizada e da população, a Defesa Civil é o órgão responsável pelo planejamento e execução de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas, com a finalidade de evitar desastres e minimizar seus impactos. Em resumo, seu principal objetivo é o de proteger a população antes, durante e depois de um desastre. A tarefa básica da Defesa Civil é a de identificar os eventos extremos que podem atingir a comunidade e preparar a população para uma eventual emergência. Podemos sintetizar as ações da Defesa Civil no município em 5 etapas: a prevenção, a mitigação, a preparação, a resposta e a recuperação. As 3 primeiras etapas envolvem a gestão do risco e o desenvolvimento antes da ocorrência do desastre. Prevenção. Nessa fase, é realizado o mapeamento das áreas de risco e traçada uma estratégia para reduzi-los em caso de uma ocorrência real. Mitigação. É a diminuição ou a limitação dos impactos adversos das ameaças e dos desastres. Preparação. Seu objetivo principal é desenvolver capacidades necessárias para gerenciar de forma eficiente e eficaz todos os tipos de desastre. As 2 fases seguintes envolvem a gestão do desastre com atividades após a concretização do mesmo. Resposta. São as ações desenvolvidas imediatamente após a ocorrência de um desastre e caracterizadas por atividades de socorro e de assistência às vítimas. E, por fim, a recuperação, que são as medidas adotadas para restaurar a infraestrutura e restabelecer os serviços públicos e o bem-estar da população. Considerando a possibilidade de novos desastres, se torna evidente a importância da implantação e estruturação da Defesa Civil Municipal. É um dever público zelar pela segurança e bem-estar da população. Aliás, mais do que um dever, é uma lei federal que estabelece a competência ao município no fato de ocorrer um desastre. A Cartilha da Defesa Civil orienta sobre a Lei Federal número 12.608, no artigo 8º de 10 de abril de 2012. E para que o trabalho da Defesa Civil seja eficaz, é necessário realizar um esforço coordenado. Além de reunir os agentes públicos e privados, é de suma importância contar com a participação e o envolvimento da comunidade junto aos seus municípios. Os fenômenos climáticos extremos estão aumentando de frequência e de intensidade em todo o planeta, e seus efeitos já foram sentidos em Santa Catarina. Este é o momento de renovar o compromisso político com o desenvolvimento sustentável.
É a oportunidade de preparar o gestor público para enfrentar as adversidades e debater de forma aberta os temas voltados à prevenção e redução de riscos de desastres. Em um sentido amplo, a Defesa Civil somos todos nós. E a Defesa Civil Municipal é o canal que permite essa interação. Município, faça parte desse processo e engaje sua população. Então, fica claro que fazer planejamento sem levar em consideração as mudanças climáticas é um erro. Estaremos, através dos nossos coordenadores regionais de defesa civil, repassando para os prefeitos as cartilhas para participação nesse programa SC Resiliência. E teremos um portal que vai ser disponibilizado nos próximos dias para que as prefeituras, a partir do dia 1º de janeiro até o mês de abril, façam a adesão a esse projeto, para que a gente faça, então, a questão do planejamento de como nós vamos fazer as ações para que as prefeituras, conjuntamente com o Estado, busquem essas ações, e estaremos trabalhando junto com o BRDE, através de um termo de cooperação, para que esses recursos, a questão técnica, seja avaliada pela Defesa Civil do Estado. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Vamos em frente, então, com a assinatura do termo de cooperação técnica, juntamente com a Defesa Civil, as autoridades aqui presentes, governador do Estado, Carlos Moisés, diretor-presidente do BRDE, Marcelo Dutra, diretor do BRDE, Neuto Deconto, Frederico Pedroso, chefe da equipe do Banco Mundial para o projeto de resiliência urbana, na presença do presidente da FECAM, Juarez Ponticelli. Por gentileza. Muito obrigado mais uma vez às autoridades. Quem fará uso da palavra agora, depois da assinatura, da firmação do termo de cooperação técnica juntamente com a Defesa Civil, quem faz uso da palavra nesse momento é o representante do Banco Mundial, o senhor Frederico Pedroso. Por favor. Boa tarde, senhores e senhoras. Prezado governador, obrigado pelo convite. Representantes do BRDE, obrigado pelo convite. Queria tomar basicamente 2, 3 minutinhos dos senhores somente para explicar o papel do Banco Mundial e por que acredito que a gente tem uma oportunidade de ouro nesse certo momento com o lançamento do SC Resiliente. Eu sou natural de Goiânia e, felizmente, sou casado com uma catarinense de Blumenau. Eu me recordo que a primeira visita que eu tive em Blumenau, eu perguntei para ela por que a casa dela era boa. Como goiano, eu sempre tenho essa referência do bairro. E ela disse, a minha casa é boa porque ela nunca pegou uma enchente. Acho que a casa dela está ali próxima daquela igreja luterana, não sei muito bem se é o local certo.
Interessante que naquele momento, como especialista de gestão de riscos, eu percebi o conhecimento que a população de Santa Catarina e o catarinense tem com relação ao que desastres podem representar para a sua sociedade. Isso se repete também no sul do país. Há cerca de um ano, iniciamos esse trabalho com o BRDE, e a grande visão que se tem do Banco Mundial de ser uma instituição de fomento internacional, que muitas vezes não é acessível aos pequenos e médios municípios, está sendo quebrada por meio dessa operação que foi mencionada com o BRDE. Senhor governador, nós vamos ter possibilidade, por meio da operação do BRDE, de acessar todo e qualquer município no estado de Santa Catarina. E isso é importante porque nós reconhecemos que, no sentido que a Defesa Civil coloca aqui, Defesa Civil somos todos nós, resiliência ela tem que ser construída por todos. Não adianta ter grandes sistemas de informação, grandes sistemas de resposta, grandes sistemas de alerta, sem que a população entenda e sem que os grandes governantes também entendam a necessidade. Nesse sentido, a operação que está sendo desenhada para ser implementada a partir do ano que vem vai focar em investimentos em pequenos, médios e grandes municípios também, com o objetivo de financiamento de estruturas, de financiamentos de atividades estruturantes para a redução de problemas de gestão de risco de desastres. É um grande prazer para o banco de poder transferir parte do nosso conhecimento que a gente adquiriu com a nossa atividade no mundo inteiro para o Brasil e principalmente para o estado de Santa Catarina e para os demais estados do Sul. É um grande desafio e estamos desenhando um projeto que seja flexível para que consiga acessar não somente esses municípios, mas que seja de grande efetividade ao nível do estado e da região Sul. Muito obrigado. Obrigado também, Frederico Pedroso, Banco Mundial. Governador do Estado, Carlos Moisés, por gentileza. Bom, mais uma vez, Frederico, muito obrigado pela parceria junto ao BRDE e à Defesa Civil de Santa Catarina. Nós que, como você mesmo falou, temos aqui várias ocorrências, né? E a gente não consegue fazer, em Defesa Civil a gente costuma brincar, dizer que não se faz contrato com a natureza, né? Mas com os bancos a gente pode fazer para prevenir, para poder melhorar a condição de resposta e também, eu não sei se os dados ainda são esses, mas quando a gente trabalhava em Defesa Civil, para cada R$1, o cálculo que se estimava era esse, cada R$1 que se aplicava em prevenção, em mitigação dos desastres, a gente economizava R$9 lá na recuperação, enfim, né? Então, a gente prepara as pessoas, prepara as comunidades para elas serem mais resilientes, né? Essa expressão vem aí da dinâmica dos materiais, né? Vem da engenharia, que diz respeito à capacidade que um material tem de ser deformado, por exemplo, uma condição elástica, e retornar à sua condição anterior, né? Então, talvez um bambu é muito mais resiliente do que um tubo de vidro, não é? E essa é o simbolismo que se faz quando a comunidade é afetada, porque a gente não tem como evitar que o evento climático, por exemplo, o evento da natureza ou qualquer outro desastre aconteça, mesmo que por força da mão humana e imprevisível, mas a gente tem como fazer com que as comunidades reajam de tal forma que elas consigam se reabilitar mais rapidamente, mitigando riscos e danos às pessoas, às vidas, aos animais, ao meio ambiente e também às propriedades. Então, esse é um grande projeto, porque o brasileiro não tem cultura de trabalhar em prevenção em coisa alguma. Então, a gente sempre tenta fazer pela via mais barata, sempre tenta economizar. A gente que trabalhou em segurança contra incêndio também, durante a carreira nos bombeiros militares, sabe bem como é difícil convencer as pessoas a executar aquilo que é para ser feito em cada local onde o que a gente tem de mais precioso é abrigado, que é a vida. Então, os nossos municípios, as nossas cidades precisam estar atentos, com pessoas preparadas, valorizando essa ação, e são cerca de 100 milhões de dólares, aqui só para Santa Catarina, cerca de 33 milhões de dólares, um pouco mais que isso, que deve resultar aí em torno de 175 milhões de reais. É isso, João Batista, que vai fazer com que a gente possa desenvolver projetos importantes, né? Então, é um aporte de recursos
relevante, vamos dizer assim, e o crivo técnico da capacidade dos bancos em contrair esses recursos, esses financiamentos, do BRDE, junto até ao Banco Mundial, mas a Defesa Civil também avalia a adequação dos projetos, né? Então, o Estado participa na avaliação da adequação dos projetos feitos para cada município, se de fato eles vão atingir os objetivos uma vez implementados. Então, acho que estão todos de parabéns, né, com esse avanço técnico, com esse avanço consciente da utilização do dinheiro público, que muito nos agrada. Muito obrigado a todos, sucesso a todos nos seus municípios aí. Mais uma vez, muito obrigado ao governador do Estado, que segue conosco, da mesma forma o nosso presidente da FECAM, as demais autoridades, representantes do BRDE, Banco Mundial e Defesa Civil. Muito obrigado mais uma vez. Peço gentilmente que ocupem os lugares aqui em frente, para que possamos dar sequência à programação dessa tarde de quarta-feira.